Esse podcast é distribuído pela Central 3. Talvez valha aqui um aviso de gatilho, que logo agora na abertura a gente vai falar de violência contra a mulher e feminicídio. Comecemos pelo choque, pela sucessão de brutalidades que nas últimas semanas testemunhamos no noticiário brasileiro e que juntas dizem mais sobre o país do que qualquer debate parlamentar sobre segurança pública. Há poucos dias em São Paulo, uma mulher, Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada pelo ex-companheiro e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê. Tainara teve as 2 pernas amputadas abaixo dos joelhos. Está em coma. A polícia prendeu o agressor, que agiu movido, segundo a investigação, por sensação de posse e incapacidade de aceitar o fim do relacionamento. É quase sempre isso, posse. Uma ideia de propriedade sobre o corpo e a vida daquela mulher. No Recife, Isabelle Gomes de Macedo, 40 anos, e seus 4 filhos, Aline de 7 anos, Adriel de 4, Aguinaldo de 3 e Ariel de 1 aninho, morreram queimados em um incêndio que a Polícia Civil investiga como feminicídio e homicídio. O suspeito é o marido, preso em flagrante, com histórico de agressões. Também em São Paulo, outra mulher, Evelyn de Souza Saraiva, levou ao menos 6 tiros disparados por seu ex-companheiro dentro da pastelaria onde trabalhava. Ele entrou no estabelecimento com 2 armas, atirou repetidamente, feriu-a nas pernas, fugiu, continua foragido. O motivo? Evelyn passou a se relacionar com uma outra mulher. No Rio de Janeiro, o caso do Cefete escancarou o que acontece quando a misoginia se institucionaliza. O autor dos disparos, João Antônio Miranda Telo Ramos, já havia sido afastado da instituição porque se recusava a ser subordinado a mulheres. Voltou depois de um laudo psiquiátrico e 3 meses depois matou 2 servidoras, Alane Matos e Laísa Pinheiro. E numa escala diferente, mas simbolicamente poderosa, o influenciador Thiago Schutz, conhecido como Calvo do Campari, foi preso por agredir a namorada depois de ela recusar relações sexuais com ele. O laudo indica, no mínimo, 11 agressões. No dia seguinte, ele saiu da prisão com medidas protetivas. Os níveis de crueldade, de ódio, de perversidade, dos golpes reiterados, no uso de meios cruéis. Então a gente vê as mutilações, o atear fogo sobre o corpo da mulher, ou 61 socos que desfiguram a mulher, o uso de ferramentas como machado, os tiros reiterados, o ato de desfigurar elementos do feminino, então um atentado contra o rosto, os órgãos genitais da mulher, ou a violência sexual associada ao feminicídio. Então isso também tem relação com uma reação mais violenta à busca por emancipação feminina dos últimos anos. Pra mim, esse caso escancara o que é a machosfera, um ecossistema que cria homens inseguros, ressentidos e convertidos em agentes de ódio. Um mercado que faz a misoginia ser um produto lucrativo, ensina a temer mulheres e constrói identidades masculinas baseadas no ressentimento. Não é desenvolvimento pessoal como eles vendem por aí. É um processo de radicalização que se alimenta de isolamento, afastando homens de vínculos afetivos e de qualquer chance de socialização saudável. Se o masculinismo realmente se importasse com homens, ensinaria a responsabilidade afetiva, limites, diálogo, autoconsciência, mas não. Atacam leis de proteção às mulheres, ridicularizam violência doméstica, espalham que denúncias são falsas e vendem a aversão às mulheres como um modelo ideal de masculinidade. Isso corrói qualquer pessoa. Para eles, é um cárcere emocional. Para nós, a ameaça de morte. É a tradução perfeita da linha tênue entre o entretenimento misógino das redes sociais e a violência física real. Homens ensinando outros homens a desprezar, a humilhar, a controlar e a subjugar mulheres. Mas o monstro não é só um personagem na internet. Ele existe e a violência atravessa a tela. Todas estão expostas em algum grau à violência só por serem mulheres. Todas conhecem uma amiga, uma colega, uma vizinha, uma parente que já sofreu agressão. Muitas, a maioria, já sofreu na pele. Todas temem andar sozinhas nas ruas. Gastam um segundinho a mais pensando na roupa que vão usar, passando pelo filtro do medo. Todas têm mecanismos de proteção e códigos com as amigas para enviar sinais caso se sintam em perigo num encontro, num Uber. Todas já ouviram algum tipo de ameaça, velada ou explícita, relacionada às suas profissões, ao seu vestuário, ao seu comportamento sexual ou afetivo, ao seu desempenho nas redes sociais. Todas ensinam as suas filhas a se comportar de forma a não provocar o desejo ou a ira, ou ambos, dos homens. Esse é um ônus de nascer mulher no Brasil. Continuamos permitindo
permitindo que homens entendam recusa como ofensa, término como afronta, autonomia feminina como uma provocação. Esse tipo de mentalidade violenta, possessiva, destrutiva, não aparece do dia pra noite. Ele tem raízes profundas, longas e cotidianas. Caras, rompam com esse sistema, porque enquanto essa lógica existir, ninguém tá seguro. Nem vocês, nem a gente. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 77 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Um ácido estragado de 3 letras. 2 letras. Não, caralho, 3 letras. Eles acreditam que eles estão numa missão de salvar o Brasil. Perigoso, né? Bastante complicado. A gente tentou e falhou miseravelmente. Infelizmente, vamos ter que falar do MBL. Difícil. É difícil. Não, a gente não queria falar dessa porra. A gente foi praticamente obrigado. Bom, digamos que esses caras fizeram uma puta pesquisa de benchmarking, meu, pra fazer um puta rebranding do movimento. Não trepidei, meu. E deu Bukele na cabeça. O recém-impossado parlamento de El Salvador decidiu pela deposição dos 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça. Os parlamentares ainda votaram pela demissão do procurador-geral. O presidente salvadorenho elogiou a decisão dos parlamentares. Por aqui, a decisão foi elogiada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Surprise, motherfucker. Eduardo. Mantenha a sua calma que a gente já vai chegar lá. Calma. Poxa. No último domingo rolou um tal de Festival MBL. É 3, porra! Mas na verdade foi o primeiro grande evento do partido fundado por esses caras. Hoje é o primeiro festival do Movimento Brasil Livre. Pior lugar do mundo. Deve ser insuportável. Insuportável. E saibam que esse dia, um dia estará registrado na história brasileira como um dos maiores dias, um dos dias mais gloriosos da história brasileira. Eu acho que não, tá ligado? Autoestima é importante, porra. Bom, os caras do MBL e os seus apoiadores, ao que parece pela fotografia, um bando de homem branco entre 20 e 35 anos. Acho que se for pegar a estatística na ponta do lápis, deve dar mais ou menos isso mesmo. Mas pra eles, esse adjetivo era usado pra tudo. Tudo é Glorioso. O futuro vai ser Glorioso. um nacionalismo Glorioso. grandioso, uma coisa incrivelmente esquisita, que lembrou a gente um pouco do Alvin. A arte brasileira da próxima década será heróica. Um negócio meio... E olha o conceito que eles têm de um dia... Glorioso. Que vibe indescritível, meu! Eu vou dar uma dica, tá? Se você é beta, Começou mal. no festival do MBL vai sobrar alguma coisa pra você, tá? Trabalhamos incessantemente pra você que é beta ter algo de sobra, tá? A ideia é que realmente os alfas, os shads, bate a merda, cara. Esse tal de Red Pill. eles têm acesso ao que é de melhor aqui, então ele vai vir pra área VIP, ele vai poder beber do bom e do melhor, ele vai conhecer as pessoas legais. E se você é betinha, alguma coisa vai sobrar, tá? Temos aí algumas ideias, mas alguma coisa vai sobrar. Falando sério? Pois é, essa desgraça aí não tá muito longe daquele evento de coach do qual a gente falou pelas bandas de cá dia desse. Eu convido ao palco agora aqui, senhoras e senhores, uma salva de aplausos para ele, Renan Santos. Renan Santos, que costuma aparecer nesse podcast através dessas vírgulas aqui. Caralho! Já deu! E só vamos dar moral pra esse cara porque o discurso dele é um signo dos tempos. Olha ele aí vindo. Aí, numa clara referência ao WWE que o Trump tanto adora, 2 seguranças impediram o Renan de subir no palco. Que isso? Estão removendo o nosso presidente daqui. Graças a Deus. Como o próprio Trump diria, tudo muito Low
E você vai ver ao longo desse episódio como o MBL fez uma colagem com elementos populares da extrema-direita mundo afora. Uma colcha de retalhos. Bom, essa cena aí, do Renan Santos e dos seguranças, era pra que subisse no palco o mascote deles, que é uma onça. Eu sou o leão! Uma onça pintada brasileiríssima. Cunho nacionalista. Mas é um leão do Milei abrasileirado. Aí, por falar em Milei, olha o Renan Santos antes da abertura. Um cara botou argentino Milei. Calma. Ainda não é o Milei. Acalme-se que haverá um momento em que Milei estará não apenas no Brasil, mas ele estará conosco, participando de um congresso. Pode mostrar, ó. Queremos um dia que o Milei esteja num palco daqueles, tá? Plau. Tocando... Pois é, o MBL tem uma banda. E o Milei tocaria com eles. É isso que ele tá dizendo. Chato pra caralho. Mas volta pra abertura, lá do evento, que a porra do mascote subiu no palco, finalmente, e pra um grande de um nada. Quem vem agora é o nosso verdadeiro e único chefe. Chefe. Puta, meu, que evento glorioso, velho! Bom, perguntas foram feitas e o mascote não respondia nada. Vai responder não, puta? Responda! Me cumprimenta aqui, cara. Tudo bem? O que você tá achando do evento de hoje? Muito bom. Aplausos. Esse aí no fundo fui eu, né? Mas porra. Passo a palavra pro homem, o brabo. Paulinho Gogó. Renan Santos. Pois é, esse liberalismo que eles tão bem representavam, aparentemente não era mais suficiente. O MBL precisava de um novo posicionamento, que, pelo menos na cabeça deles, apelasse pros novos tempos. E eles parecem que estão colocando todas as fichas num radicalismo à la Bukele. Imagina, esse tipo de pessoa aqui, ó. Mas é difícil se explicar, é difícil ser homem, é difícil honrar as calças que veste. O MBL não vai desistir. E se precisar passar 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Fala logo, porra. Nós continuaremos, porque nós fomos forjados na guerra. E o MBL vai continuar nessa guerra. Caralho! Nós vamos tomar o poder. E quando tomar, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Não vai sobrar traficante de pé. Nós vamos purificar as ruas e as favelas do Brasil com o sangue dos bandidos. Purificar com sangue. Que escolha de palavras, hein? Nós vamos transformar a favela em bairro. E não é isso aqui, não. O programa Favela Bairro, que é um programa que aconteceu no estado do Rio de Janeiro e que, de alguma forma, mudou a forma de se pensar e de se fazer urbanização em favelas. Com muita ousadia e alegria, o Renan diz que em 10 anos eles acabam com as favelas. O trecho a seguir é de uma entrevista dele de umas 3 semanas atrás. Você tem que ter uma reforma fiscal para endereçar um problema de investimento em infraestrutura sem corrupção. Pra, pô, em coisa de 10 anos você não tem mais favela. Simples assim. É simplesmente assim. É simples assim. É simples assim. É simples assim. Não é. A guerra contra o crime organizado, ela pode ser um fato gerador de uma nação. Ela pode ser um mito fundador de uma nação. Guararapes! Pois é, um nacionalismo meio esquisito, bem sanguinário, né? Na real, o sangue seria o mito fundador da nação, né? Na verdade, não tá muito longe da nossa história também. Né? É verdade. No dia do evento lá, o Renan Santos falou em 2 ocasiões. Na segunda vez, ele subiu ao palco com uma jaqueta verde-oliva, que a gente não pode se dar o direito de achar que não é uma referência militar, e portando em suas mãos uma espada. Um cara botou assim, que discurso só não precisava da espadinha. Cara, eu estou em cima de um palco com uma onça de pelúcia segurando um estandarte. Você tem que entender que tem um elemento do que o discurso é sério, mas tem um elemento também que a gente brinca com a própria estética. Tá, tudo bem, mas isso é uma tendência da extrema-direita mundo afora. Então, dane-se se eu tô com espada ou não. Dane-se se tem um cara vestido de onça ali em cima, entendeu? Entra na vibe. Que vibe indescritível, meu! Mas aí também tinham estandartes, como o estandarte de bloco de carnaval, mas esquisitíssimos. Nós vamos andar pela região norte e vamos acabar com a ditadura dos barbalhos. Nós vamos andar pela região nordeste e nós vamos libertar o povo pobre que lá vive. E a forma como a extrema-direita fala sobre o Nordeste, pelo menos a extrema-direita sudestina, né? É esquisitíssimo. Nós vamos acabar com as oligarquias locais. Nós vamos tornar o povo local produtivo. É o quê? O que será que ele quis dizer? Nós vamos tornar o povo local produtivo. Mano, corra, rapaz. E acima de tudo, essas pessoas vão parar de votar no PT. O PT? Não porque demos algo além de um Bolsa Família, mas demos emprego, renda, dignidade e um sonho deles fazerem parte do Brasil que paga a conta. Puta que pariu, hein? É assim que eles veem o Nordeste do Brasil. Os aproveitadores que mamam no estado de São Paulo. Os caloteiros que só votam no PT porque recebem esmola. O Nordeste será o Brasil que paga a conta, porra! Junto com a gente! E é aquele papo do Zema.
problema. Quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses 7 estados aqui. E nós vamos todos, em todas as regiões do Brasil, se sentar junto na mesa, sabendo que quando todos nós pagamos a conta, nós temos o direito de escolher o futuro. Pera, ele tá sugerindo que o Nordeste não paga a conta e tá dizendo também que só quem paga a conta tem o direito de escolher o futuro. Você tá dizendo que o Nordeste não deveria participar das escolhas políticas do Brasil, é isso? Mano, corra, rapaz. E essa grande eloquência desvairada aí ultrapassa as nossas fronteiras, olha só. E libertando os nossos irmãos do Norte e do Nordeste, libertando os brasileiros que moram nas favelas, estaremos fortes para libertar os nossos vizinhos na Bolívia, no Equador, na Colômbia e, acima de tudo, na Venezuela. Que viagem é essa, velho? Renan tá achando o quê? Que ele é o Bolívar? Procura um psiquiatra, você não tá legal. A nossa guerra! A nossa guerra! É a guerra para que a libertação da América do Sul aconteça e a gente cumpra o nosso destino. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Nós não somos o quintal dos Estados Unidos nem da China. Nós somos a terra dos portugueses e dos espanhóis, povo brabo que junto com os negros e os índios construíram a única opção de uma sociedade no sul global capaz de se autogovernar e dizer pro resto do mundo: nós seremos ouvidos e nós somos fortes. Assim, única opção. E os líderes dessa construção são os brasileiros. Esse é o papel da nossa geração. E esse é um detalhe importante. Eles falam bastante isso. Por motivos óbvios, dá pra meio que colocar eles na caixinha dos Red Pill. Esse tal de Red Pill. Que é a galera do ressentimento. E aí daqui a alguns anos, esse pessoal vai dizer que fizeram parte de um movimento político que revolucionou o Brasil. Não é verdade, não é verdade. Libertemos as favelas! Libertemos o Nordeste! E libertemos as Américas! Seremos esse o povo. Aí como o meio é a mensagem também, Zé me lembrou isso aqui, ó. Liberdade para os presos políticos! Fim da censura! E infelizmente isso aqui também. Eu vou falar pra vocês. Pai, afasta de mim esse cálice! Pois é, essa aí é a Bia Kicis. Puta que pariu, Marquinhos! Pois é, mas voltando pro MBL, é papo de internação mesmo. Que loucura é essa? Eu quero a maior das ambições. Eu quero todas. Eu quero tudo que a nossa geração puder conquistar. Nós temos que ter poder e não temos que ter vergonha que nós queremos meios de ação. Caralho! É poder. E todos nós queremos poder e não temos que ter vergonha de acumular mais poder. Porque nós somos os mais honrados, nós somos os mais capazes e nós somos os mais inteligentes. Ele é um escolhido de Deus. Para um pouquinho e pensa só no que esse cara tá falando aí. Eu quero a maior das ambições, eu quero todas, eu quero tudo. Nós queremos poder, meios de ação. E tudo bem, porque nós somos os mais honrados, nós somos os mais capazes, nós somos os mais inteligentes. Instituto Tirei do Cu. Galera, papo de camisa de força isso aí. E a tática deles passa por antagonizar com a direita inteira. Sobrou pro Tarcísio, pro Ciro Nogueira, em especial pra família Bolsonaro. E eles fazem isso, digamos, de uma maneira bastante curiosa. Quero ver o filho corrupto deles no debate comigo. Flávio Bolsonaro, eu te aguardo. Eu quero acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro. Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Agora, por que caralhos o Flávio Bolsonaro iria num debate com o Renan Santos? Não, peraí, tu tá querendo que eu vá pra rua pra tu me bater, é isso? É isso, exatamente isso. Então não vou não, ué. E essa parte aqui é reveladora pra caralho, hein? Profundo ressentimento. Você enterrou a nossa revolução! Você enterrou a nossa revolução! Mas nós não morremos, Flávio Bolsonaro. Você, Flávio Bolsonaro, você, Jair Bolsonaro, vocês devolveram o Lula ao poder. O mesmo Lula que nós prendemos em 2018. Fomos nós na rua. Foi uma operação Lava Jato que nós apoiamos. Foi a nossa causa, foi a nossa coragem. Nós já vencemos eles antes. Nós já os superamos antes. Nós temos PhD em como derrotar o PT. E uma dica sempre: qual é o único número que supera o 13? Qual é o único número que supera o 13, caralho?
Não dá pra entender direito aí, mas eles estão falando 14, que é o número do partido deles, o Missão. E não precisa nem falar que tem outros números que superam 13 também. Se fosse assim, o pessoal votava logo na UP, que o número é 80. Porra, aí supera o 13 pra caralho. E eles antagonizam com a família Bolsonaro, mas o Fernando Holliday... Desculpe. Esse aqui... Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento. E mesmo depois de ter dito isso, voltou atrás e apoiou o Bolsonaro. Fernando Holliday, que não é mais do MBL hoje em dia, lembrou do que vai a seguir, reclamando da ingratidão do MBL. Você que não sabe, diversas vezes o pessoal do MBL dormiu na casa de Eduardo Bolsonaro e na casa de Jair Bolsonaro. Comeram do mesmo pão, beberam da mesma água. Quando ninguém acreditava que o impeachment da Dilma era possível. Mas o Eduardo acreditava, o Jair acreditava e alguns outros pouquíssimos deputados. 1 ou 2 senadores, dá pra contar todos nos dedos. Ou seja, um enorme... Vai tomar no cu, ingrato do caralho. E outro que eles escolheram pra antagonizar é o Oruan. Aqui, infelizmente, vamos com Mamãe Falei. São fáceis, porque elas são pobres. Lembrando disso. A gente fala aqui que a gente quer prender o Oruan, né? A gente fala que Coroa tem que ser proibido de cantar. Antes de pensar em matar. Fim da censura! É isso mesmo, o pessoal que tá inclinado pro libertarianismo, ou seja, que usualmente é contra a interferência estatal na vida cotidiana, que normalmente tem uma perspectiva radical em relação à liberdade de expressão, tipo... Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Que enquanto o Estado proibiu o Oruan de cantar... A gente fala aqui que a gente tem que prender e matar. A gente tem uma camiseta escrito prendeu, matou. Ah, agora eu entendi. Antes de pensar em matar. E até eles sabem do nível de radicalismo. Eu vou trazer um dado aqui pra defender essa posição, porque realmente é uma posição muito radical. Será, cara? Prendeu, matou. Tem certeza? Sério? Prendeu, matou. Ah, sei não, hein? Será mesmo? Mas a gente vê que, infelizmente, a esmagadora maioria dos crimes cometidos aqui no Brasil são cometidos por jovens de 14 a 25, 26 anos. Falta de opção fez vários menorzinhos formar na boca. Que são reincidentes, né? Então, uma minoria dos homens jovens cometem a esmagadora maioria dos crimes e essas pessoas têm que ser urgentemente retiradas da circulação da sociedade, assim como El Salvador fez. Porra, vai tomar no cu, porra! Mas é assim como El Salvador fez. Caralho, a gente não sabe nem o que dizer. E por falar nisso, vamos com as descobertas de uma matéria do New York Times, repercutida pelo G1 no dia 1º, matéria não assinada. Uma investigação conduzida pela Promotoria dos Estados Unidos identificou um suposto pacto entre o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e o MS-13, gangue salvadorenha, segundo uma reportagem do jornal The New York Times, nessa terça-feira, dia 1º. Segundo o jornal, promotores norte-americanos encontraram evidências de que Bukele fez um, abre aspas, pacto corrupto, fecha aspas, com líderes do alto escalão do MS-13. Pelo acordo, diz a reportagem, a gangue concordava em reduzir a violência e dar apoio político ao presidente salvadorenho. Por outro lado, o governo de Bukele repassou verbas e garantiu privilégios a membros do grupo em prisões do país latino-americano. Pra mim é o suficiente e não abro mão do que tô recebendo. O pacto foi feito, diz o New York Times, antes de Bukele propor ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem é forte aliado, acolher nos presídios salvadorenhos presidiários que cumpriam pena nos Estados Unidos. God bless America. A proposta, polêmica, foi aceita por Trump e colocada em prática no início do ano. Entre os deportados estão diversos membros do MS-13, que haviam sido julgados pela Justiça dos Estados Unidos e cumpriam pena em presídios norte-americanos. O jornal afirma ainda que o acordo entre Bukele e Trump acabou, abre aspas, minando uma investigação dos Estados Unidos de longa data sobre a gangue, de acordo com várias pessoas com conhecimento da iniciativa, fecha aspas. A investigação da promotoria norte-americana também apura se verbas repassadas pela Casa Branca ao governo salvadorenho foram desviadas para a MS-13. Condenado por corrupção. Após a deportação de presidiários dos Estados Unidos a prisões de El Salvador entrar em vigor, o governo Trump admitiu ter pago $6 milhões, ou cerca de 34 milhões de reais, ao governo de El Salvador pelo acordo. Mas vamos voltar, e é uma desgraça dizer isso, a gente sabe muito bem, ao Mamãe Falei. Então você vê que outros políticos que se dizem de direita, por mais que vendam uma caricatura, sei lá, um sargento Farrur, seu merda! Força e honra! um delegado Caveira, Não precisa de falar bonito, não. ou o próprio Nicolas Ferreira, Tome vergonha na cara de que vocês! vendam a caricatura de que são de direita e contra o crime, na hora de fazer alguma coisa não conseguem. A gente viu, por exemplo, o Nicolas Ferreira simplesmente abrir mão do relatório que fazia com que as organizações criminosas do Brasil se transformassem em
organizações terroristas, segundo ele, porque ele não tinha estrutura. Pois é, eles continuam defendendo essa doideira de transformar organizações criminosas, tráfico de drogas, em organizações terroristas, o que deixaria o Brasil, o país, as empresas, todo mundo, exposto à possibilidade de um sem número de sanções, queda nos investimentos e por aí vai. E o nosso grupo, por exemplo, esse é um grande exemplo, está comprando uma briga contra o crime organizado que nenhum outro grupo político do Brasil está fazendo. Pois é, essa agora virou a grande bandeira do MBL. Eles querem ser o nosso Rambo. Rambo 2, a missão. Você tá vendo muito filme. E aí, vocês estão ouvindo parte do discurso dessa galera, né? E o mais louco é que, na cabeça desse mesmo Renan, extrema-direita são os outros. E alguém bem próximo ao grupo fez um vídeo dos bastidores do festival. E logo no começo da conversa, essa pessoa conversa com o Renan Santos sobre o evento, que, segundo o MBL, reuniu 4.000 pessoas. Outro nível. Não. Isso aqui tá o creme. Outro patamar. Não, assim, seus amigos de extrema direita nunca entenderiam isso. Que amigos? Seus amigos aí dos seus podcasts que você fica indo. Quais? O Redcast, o podcast de extrema direita. Redcast, Tubacast. Pois é, eles falam: nós vamos purificar as ruas e as favelas do Brasil com o sangue dos bandidos. E a gente fala aqui que a gente tem que prender e matar. A gente tem uma camiseta escrito prendeu, matou. Mas a extrema-direita são os outros. E não estamos nem tocando na questão econômica, hein? Recentemente eu estive em uma série de reuniões com corretoras, bancos, empresas do mercado financeiro, empresários do agro. Olha só que legal. Significa. Esse partido vai influenciar a política nos próximos 20, 30 anos. É isso aí, Cristiano. Autoestima é importante, porra. Sou ousado! E eu espero que vocês nos tratem bem aqui, porque vocês vão nos encontrar todas as vezes que vocês precisarem falar de política nos próximos anos. That was a threat. E lembrando que nessa primeira eleição o partido não vai ter fundo partidário, mas na próxima vai ter. Vai ter tempo de TV e uma série de coisas. E esse é o recado que eu tô dando pra todo mundo. Nós somos um projeto de longo prazo. Nós vamos influenciar a política brasileira no longo prazo. Cenas clássicas da autoestima do homem hétero. E eu espero que todos os grandes agentes políticos, os agentes econômicos, as pessoas em posição de poder entendam isso, que será impossível ignorar as nossas ideias e as nossas ações, que será impossível negligenciar o que a gente faz ou diminuir. Aí é sempre bom lembrar como nasceu o Partido Missão. Eram necessárias 500.000 assinaturas e o Intercept obteve esse vídeo que mostra um coletor do movimento Brasil Livre, o MBL, se aproximando de senhoras na Avenida Paulista, em São Paulo, tentando obter assinaturas para a fundação do partido do movimento, chamado Missão. A estratégia: se apresentar como uma agremiação estudantil. Mas isso é enganar. Eu, minha agremiação estudantil, estamos trabalhando nessa parte, criar um partido. E dizer que o apoio era para um partido que ia defender a Amazônia. Esse partido vai defender a Amazônia. Mas dá pra dizer que não foi exatamente muito ético. E muito do que a gente tá falando aqui tá também no último Calma Urgente, dos ótimos Alessandra Orofino, Gregório do Vivier e Bruno Torturra. Esse é o bom do bom. Eles soltaram um episódio sobre o Nick Fuentes, talvez a figura mais radical do debate político americano. E tem muito a ver com o discurso dessa galera do MBL aí. Mas ele tem uma visão de guerra identitária. A guerra! Na qual ele entende que os brancos americanos, e sobretudo os homens brancos, porque o aspecto misógino também é muito central, estão perdendo essa guerra. Os alfas, os sheds. Esse tal de Red Pill. Nós somos forjados na guerra! Por não se organizarem e reivindicarem a sua identidade como tal. Então o argumento dele, basicamente, é: todas as outras identidades se articularam politicamente e pedem espaço político enquanto grupos identitários, menos a gente. E se a gente não reagir, a gente vai ser atropelado. A gente, entenda-se, homens brancos americanos, né? Por que será, né? Por que será? Que os homens brancos não precisam de um movimento de afirmar a sua identidade. Pô, bando de ressentido, pô. Eles falam muito do Nicolas como quem mais emula a retórica do Fuentes. E, de fato, quem tem feito mais uso da estética Groyper, inclusive dos símbolos Groypers, o Pepe the Frog, que é aquele sapo, que é um apito de cachorro Groyper, e outras expressões, é o Nicolas Ferreira. Sobretudo no pós-assassinato do Charlie Kirk. E o que é Groyper? Da Wikipédia. Ativistas da alt-right, nacionalistas brancos e nacionalistas cristãos liderados por Nick Fuentes. O nome Groypers é uma homenagem a um anfíbio de desenho animado denominado Groyper, uma variante do meme da internet Pepe o Sapo.
Membros do grupo tentam introduzir políticas da direita alternativa no conservadorismo dominante dos Estados Unidos e participaram do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro e dos protestos que o antecederam. Eles têm como alvo outros grupos e indivíduos conservadores, cujas agendas consideram moderadas demais e insuficientemente racistas e nacionalistas. O movimento Groyper tem sido descrito como nacionalista, branco, homofóbico, nativista, fascista, sexista, antissemita e uma tentativa de reformular o decadente movimento da direita alternativa. Mas um dos primeiros posts que o Nicolas Ferreira faz pós-assassinato do Charlie Kirk é: mataram a direita moderada. E aí ele vai usar o Pepe the Frog, ele vai usar toda a iconografia dos Groypers para falar sobre isso. Então, existe claramente na própria extrema-direita brasileira, sobretudo a ala mais jovem, também um flerte com esse manual, né? E o MBL foi comentado de forma lateral pelo Torturra. O legado bolsonarista, já que o homem tá não só preso, mas tá humilhado, esse capital político tá aí. E tem uma parte dessa coalizão que é muito forte, que precede o próprio Bolsonaro e que tem a mesma origem parecida, digital, ressentida, machinho, que não, entendeu? Imagina assim, você acorda e você é o Fernando Holliday, né? Você tem aquela cara horrorosa, você faz sexo com rapazes e se sente culpado por isso. Que horror, cara. Fala Mas isso é. aqui, ao vivo aqui, pô. Mas é. Que é o próprio MBL, que agora tá com um partido e já tá se colocando abertamente mais extremista do que o bolsonarismo, falando que o bolsonarismo é fraco, que o Flávio Bolsonaro vai ser destruído, que eles sim são os revolucionários, usando essa própria expressão. Então não tô falando que é a mesma coisa, que é a mesma ideologia, mas tem a mesma base cultural, assim, ou a mesma infraestrutura cultural. Digital, muito online, ressentida, machinho, não vem de um lugar da política tradicional e meio rompe isso, né? Claro que eles já tiveram o auge deles, eles são eleitos, eles já têm um partido, então assim, eles também vêm com muito mais bagagem e muito mais passivo mesmo. Eu acho que não vai ser tão simples para o MBL conseguir fazer esse sequestro, mas esse amálgama de ressentimentos, de ex-incels que hoje estão com seus 30 e meios anos, ressentida, machinho, tem no MBL, né? E eles vão reaparecer agora com muito mais força, horário em TV, financiamento público e tudo mais. Então, pra ficar de olho nisso também. E chega desse tópico. Perdão! Última chamada pra Festa do Medo e Delírio no Circo Voador, dia 5, hein? Sexta-feira agora. Com 3 shows ao vivo. Orquestra Foligriot. Som Gorocossongo. E o Carlos Bolívia com sua La Cumbia Artificial. Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir, pero no ya ir. E não é só isso não. Além disso vai ter o DJ Yuri da BS. O cara é foda, hein? E 1 hora de lisergia sonora do medo e delírio em Brasília. Os ingressos estão à venda na Eventim. Você pode só chegar lá e comprar na hora. Mix de insanidade. Enquanto a gente perdia o nosso tempo e gastava o tempo de vocês, desculpe, falando desse movimento desgraçado das 3 letras, tá um maravilhoso Dedo no cu e gritaria. no noticiário político. E a gente não pode encerrar o ano sem falar disso. Tem que ser falado. Mesmo que brevemente. Pra começar, o Alcolumbre tá completamente descompensado. São 4 horas e 43 minutos, imagens ao vivo do Senado Federal. O presidente da casa, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil de Amapá, está aí na sua tela, acaba de anunciar o cancelamento do calendário envolvendo a sabatina e votação do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Chato pra caralho. E bizarramente, o Messias ganhou o entusiasmado apoio do Conselho Federal de Medicina. Vocês são de sacanagem! Mas é aquele CFM mesmo, da pandemia, lembra? Você lembra? Para. Eu sei que você lembra. Ah, vai dizer que você não sabe? Sabem sim. Agora você imagina o tipo de barbaridade que o Messias pode ter prometido na reunião com o órgão. A gente já tinha falado que o Mendonça e o Cássio estavam apoiando o Messias. E eles seguem fazendo campanha. Daí você já vê. Mas voltando, como tá chato o Alcolumbre, hein? Nos últimos dias, Vossas Excelências sabem que no dia 20 de novembro deste ano de 2025, Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva, tomou uma decisão que lhe cabe, que a Constituição brasileira lhe confere, que é divulgar ao Brasil uma vaga decorrente
e aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ex-presidente Luiz Roberto Barroso, diga-se de passagem, 8 anos do prazo, antes do prazo limite da aposentadoria. Repare. Então repare bem. O Alcolumbre está dizendo que a prerrogativa é do Lula, e aí ele parece dizer que, se pensar direitinho, a indicação não deveria ser dele não, porque está 8 anos antecipada. O Alcolumbre reclama que o governo não oficializa a nomeação com um papel lá pro Senado. Mas não é só isso não. Com base na nossa lei, indicou um ministro de Estado para compor esta vaga. E desde esse dia, eu me deparo todos os dias com muitas agressões, muitos ataques e muitas ofensas. Por um único motivo, senador Nelsinho Trade. Pelo motivo de defender as prerrogativas do Senado Federal. Ah, tadinho! Mas é justo, Leila, o Congresso brasileiro ser tratado e patrocinado por autoridades do Brasil como um Congresso inimigo do povo? O problema, obviamente, não é uma estrutura da democracia que é o Congresso, mas os corpos que a dominaram. O problema é a direita que tomou conta do Congresso. E aí, sim, faz desse Congresso um inimigo do povo. Mas tenha sua calma que o pior tá por vir ainda. Calma, que piora. O Alcolumbre se inspirou nos republicanos dos Estados Unidos. Bora com a Ana Flor no G1 no dia 2. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, disse hoje a senadores que a sabatina pode agora ficar para depois das eleições de 2026. Mas que filha da puta! Nos Estados Unidos, os republicanos roubaram, afanaram na mão grande uma indicação do Obama para a Suprema Corte. De lá, o Mitch McConnell, uma múmia que era o líder dos republicanos, tirou do cu que presidente não poderia indicar ministro para a Suprema Corte no último ano de mandato. E a indicação caiu no colo do Trump, que escolheu uma pessoa bastante complicada para o cargo. E aí, 4 anos depois, indicou outro ministro para a Suprema Corte no último ano do seu mandato. Isso incluindo mudanças de composição da corte que revisaram o Roe vs. Wade, por exemplo, que autorizava o aborto nos Estados Unidos. Mas voltando ao Brasil, nem fudendo esse comportamento do Alcolumbre versa sobre o Messias. As preocupações dele devem ir muito além do Messias. E devem esbarrar no Banco Master, nas investigações do orçamento secreto, sei lá, porque é impossível. Tem que ter mais coisa aí pra explicar esse ataque de pelanca do Alcolumbre. Mas vamos passar pro Rio de Janeiro, que tá com uma história absolutamente maravilhosa. A gente já falou aqui do TH Joias. E na época já se sabia que a operação tinha sido vazada. A operação lá no Complexo do Alemão. Agora olha só, adivinha quem vazou? Teu cu! Calma! Nós estamos aqui na porta da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio, onde o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da LERJ, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presta depoimento neste momento. E sabe quem do STF autografou a prisão? E a prisão foi maravilhosa. O superintendente no Rio ligou pro presidente da Alerj e marcou uma reunião institucional, digamos assim, na sede da... E aí quando chegou o presidente da Alerj, ele foi preso. Pegadinha no balão do... Tá de parabéns a... Segundo a PF, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, que foi deflagrada em setembro, em que o então deputado estadual Tiago Raimundo, TH Joias, foi preso porque o parlamentar tinha sido acusado de usar o mandato para proteger o interesse de criminosos. Você imagina isso, o presidente da Alerj vazando em operação policial pro CV. Tem coisa mais Rio de Janeiro do que isso? Tiro, macumba e OVNI, porra. O Rio de Janeiro é aleatório. E que visual, em São Paulo não tem isso. TH Joias filmou a casa dele na tarde anterior e a mudança aconteceu durante também a noite com um caminhão baú e ele queria saber do Bacelar se tirava tudo ou se deixava alguns móveis. E Bacelar orientou Quem fala que é um advogado a largar os móveis que não tinham provas, como freezer, fogão. Deixa tudo aí, seu doido. Então é essa mensagem que levou à decretação da prisão do presidente da LERJ. Tem uma ligação no dia anterior à operação do Bacelar pro TH Joias. Aí do nada, na véspera da operação, o TH Joias destruiu o telefone, fez uma mudança, tirou uma porrada de coisa da casa. Aí o TH Joias comprou um celular novo e nesse telefone ele trocou algumas mensagens com o Bacelar e não apagou. Que delícia! Obrigado, meu Deus! E o Bacelar não era um qualquer não, porque o Cláudio Castro, governador do Rio, tinha mandado o vice-governador pro Tribunal de Contas do Estado. E aí... Haddad, a gente lembra que Bacelar provavelmente assumiria o posto de governador do estado em meados de abril do ano que vem. Isso porque o governador atual, o governador Cláudio Castro, renunciaria do posto para concorrer ao Senado. Praticamente já pode entrar na lista dos governadores do Rio que foram presos, com asteriscozinho, mas tá na lista. E pra surpresa de ninguém... Não é de surpreender. Os políticos que estão ajudando os bandidos não são de esquerda.
Eu tô passada, chocada. Isso aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte, TH inicia contato com Bacelar chamando de 01. Então, quando eu digo que o Comando Vermelho tem ligações com a presidência, estava na presidência da Alerj, ele chama de 01. 01 é o topo da hierarquia. Então, nesse texto aqui, nesse diálogo aqui, nessa troca de mensagens, o representante do Comando Vermelho considera o presidente da Alerj o 01. Coisa do Rio de Janeiro. E tudo isso fode incrivelmente o Cláudio Castro, que, como a gente falou aqui, deu o mandato pro TH Joias. Mas bora passar para Brasília. Vamos interromper aqui a nossa análise a respeito da indicação do Supremo Tribunal Federal. Tem notícia importante chegando aqui na CNN Brasil. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Corte. Tá errado! Bom, vamos lá. A extrema-direita já deixou claro que o plano é ganhar o Senado para poder fazer impeachment de ministro da Suprema Corte. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. Eu repito, me dê 50% dos deputados, 50% dos senadores o ano que vem, que eu mudo o Brasil. Depois dessa conquista aí do Senado, é seguir o que os autocratas da extrema-direita fazem. E sim, o que resta da nossa democracia tem que saber se proteger. Não dá pra só assistir a extrema-direita fuder com o STF. Eu não vou esperar fuder minha família. Mas tem formas e formas de fazer isso. E limitar a abertura desse processo à PGR não parece ser a melhor saída, não. Embora alguma saída seja necessária, digamos assim. Essa decisão chega pelo decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, e ela não apenas pede ali para suspender alguns trechos da lei do impeachment, que é uma lei antiga de 1950. Já havia falas anteriores do próprio Supremo da necessidade de se atualizar essa legislação, mas além de trazer ali que apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com esses pedidos... Antes, qualquer pessoa podia pedir o impeachment de um ministro. O pedido era enviado para o Senado e cabia ao presidente do Senado decidir. Em caso positivo, o impeachment seria aprovado com maioria simples, que parece meio perigoso, né? E aí sim caberia alguma emenda. E o Gilmar fez isso. Ela altera, e é isso que eu queria destacar, quantos votos serão necessários dentro do Senado Federal para a aprovação de um impeachment. Ela transforma hoje a maioria simples apenas, ou seja, 41 votos dentro do Senado Federal, dos 81 senadores, já se aprova essa abertura do impeachment para 2/3 dos votos, como mais ou menos acontece numa aprovação numa proposta de emenda constitucional, tentando igualar que isso, por ser tão grave, né, a abertura de um impeachment, não pode ter ali apenas uma maioria simples, apenas metade dos senadores votando a favor, que é preciso um quórum qualificado, já que isso já é previsto no regimento interno do Senado Federal para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Por que seria menos votos para algo tão grave como um impeachment? Exato. Aí sim faz sentido. Colocar a maioria qualificada para aprovar impeachment faz sentido. Você pode falar em casuísmo, arbitrariedade, etc e tal. Mas é aquele papo do Marcos Nobre. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Bora para André Sadino, dia 3 no G1. Para interlocutores do ministro, essa era a peça que faltava para esvaziar o balão de ensaio das candidaturas de 2026, que prometiam fazer campanha prometendo o impeachment de magistrados como Alexandre de Moraes. Abre aspas, o que se queria? Que eles esperassem quietinhos lá, apenas preparando os pescoços? Fecha aspas, resume uma fonte da corte. A avaliação interna é que, com essa decisão, será esvaziado o principal balão das candidaturas bolsonaristas senatoriais do ano que vem. Dava pra meio que fazer isso só botando votação qualificada, né? Como o Gilmar acertadamente propôs. Dava pra criar alguma outra barreira, sei lá, mas limitar só pro PGR não faz sentido, pô. Vamos lembrar desse cara aqui, né? Democracia, eu te amo, eu te amo. Mas de fato isso tiraria, no momento atual, qualquer chance de um Senado tomado pela extrema-direita fazer impeachment de ministro do STF. E volta com o chato. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo
fruto da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. E o Messias malandro uniu o útil ao agradável e usou o absurdo do Gilmar para fazer campanha. Temos um desdobramento importante aqui. A Advocacia Geral da União acaba de apresentar ao Supremo uma manifestação endereçada ao ministro Gilmar Mendes com um pedido de que seja reconsiderada a decisão de Gilmar, que suspendeu diferentes dispositivos da lei do impeachment. E acabou. Esse era para ser o último episódio do ano. Vai ter um especial que sai só semana que vem, com a gente já de férias, hein? Depois deve sair um ou outro episódio aí de gaveta, e a gente só volta em janeiro. A gente volta a trabalhar no dia 5 de janeiro, e deve ter episódio ali pelos dias 7 ou 8. Vai todo mundo descansar e esquecer um pouco das maluquices do Brasil. E comemorar, né? Porque tem motivo pra comemorar. Eu tô gravando isso aqui no dia 4. Se você tá no Rio de Janeiro, dia 5, sexta-feira, no Circo Voador tem a festa do Medo e Delírio em Brasília. Se tiver pelo Rio, dá uma passada lá, porra. Bora comemorar lá com a gente. Porque enquanto Jaires, Helenos, Braga Netos, Paulo Sérgio e Quetais estão presos, a gente tá solto. Numa relax, numa tranquila, numa boa. E brindando a desgraça deles. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes. É nóis. Valeu. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Aqui é Raquel Ripani. Eu sou atriz e ativista e venho falar sobre o ato Mulheres Vivas, que vai acontecer nacionalmente nesse fim de semana e no próximo, exigindo que o feminicídio seja tratado como uma emergência nacional. Depois desse último fim de semana brutal, com mulheres gestantes mortas queimadas com seus filhos, ou levando tiros, ou facadas, ou violadas e asfixiadas, ou mutiladas e arrastadas pela marginal Tietê, a Lívia Lagato, também atriz e uma das influenciadoras que foi ameaçada de morte pelo Calvo do Campari, me procurou depois de ver um vídeo meu propondo fazer uma manifestação como a das mulheres da África do Sul fizeram, chamando atenção para o descaso para com as vidas das mulheres. E ela se propôs a criar o nosso ato juntas. Eu e ela chamamos quem tivesse interesse em se juntar a nós pelas redes e 2 dias depois já somos mais de 5.000 mulheres nacionalmente engajadas em organizar esse ato, que se chama Levante Mulheres Vivas. Nossa pauta é chamar atenção para o absurdo que é o crescimento anual da violência contra mulheres e do feminicídio e deixar muito claro que misoginia mata. O ódio digital, que só cresce sem a tipificação da misoginia como crime e sem a regulação das plataformas digitais, sai das telas e atinge os nossos corpos. Palavras violentas viram atos violentos e a violência digital normaliza a violência concreta. Mulher nenhuma deveria morrer por ser mulher. Então a gente espera todo mundo aqui em São Paulo nesse domingo, vestindo preto ou lilás ou roxo em sinal de luto pelas mais de 1.000 mulheres que perdemos para o feminicídio só em 2025. Esse é um convite que vale para todos, homens, mulheres e crianças. Afinal, proteger mulheres é proteger crianças. E os homens são a chave para aniquilar a violência e o machismo. Sigam nossos perfis nas redes, @Levante Mulheres Vivas, e você vai poder achar o ato mais próximo da sua capital. Nesse domingo, dia 7 de dezembro, vamos ter manifestações do Levante Mulheres Vivas em São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Botucatu, São José dos Campos, Ubatuba, Florianópolis, São Luís do Maranhão, Brasília, Parnaíba, Teresina e Fortaleza. Porto Alegre, Cuiabá e Belém realizam a manifestação no dia 6 por razões de força maior e Salvador, pelo mesmo motivo, terá manifestação no dia 14 de dezembro. Acompanhem no Instagram as informações atualizadas e os detalhes dos atos em cada cidade. Acompanhem pelas redes, porque podemos ter novas localidades até domingo. Queria agradecer demais a Bebel da Bebel Books pelo apoio em todas as artes, que são lindas, e pela ponte, vocês são demais. Contamos com vocês todos no domingo e muito obrigada pelo espaço aqui. Eu sou muito fã do Medo e Delírio e deixo aqui meu carinhoso abraço para o Daltro e outro para você, Cristiano, seu lixo. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair. Eu vou pra rua tomar cana com os amigos, vou curtir. Só não vai Jair. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair. Eu vou pra rua tomar cana com os amigos, vou curtir. Só não vai Jair. Oxi, meu irmão, que cabelo enrolado da porra que vai sair.